Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Holger, sou trader há mais de 8 anos e eu sou o criador do BookVision. Nesta aula vou demonstrar um dos meus setups que utilizo nas minhas operações com Bitcoin, mostrando não apenas o ponto de entrada, mas principalmente o raciocínio por trás da tomada de decisão. A proposta aqui não é apresentar um modelo mecânico, mas sim mostrar como estrutura o contexto do mercado. Identifico regiões de liquidez e utilizo o BookVision como ferramenta auxiliar na leitura de fluxo e absorção. Vamos analisar um exemplo prático percorrendo todo o processo, desde a construção da hipótese até a gestão da operação. Este conteúdo possui caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. A responsabilidade pela tomada de decisão é sempre individual. Antes de começarmos, reforço apenas um ponto. Estratégia é importante, mas mentalidade e execução são determinantes para a consistência no mercado. Dito isto, vamos ao conteúdo. Primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui, eu não quero fazer um vídeo mais dinâmico, e mostrar aqui nessa aula como eu opero meu day trade em Bitcoin. O time frame de análise que eu utilizo é o de 15 minutos. E eu marco o volume profile das sessões. Então eu utilizo aqui o volume profile de cada sessão. Eu vou marcando aqui ao longo do gráfico todo o volume profile. Eu também gosto de marcar o volume profile da sessão de Nova York, que é das 10h30 da manhã, que agora está horário de verão, eu acho que é 11h30. Acho não, tenho certeza. Que começa às 11h30, abertura do pregão lá de Nova York, e finaliza às 18 horas, 18h30 aproximadamente. Então eu marco aqui ó, o volume profile das sessões, e marco também as minhas regiões de interesse. Quais são essas regiões de interesse? A POC, o Point of Control, e os Value Area Highs e Value Area Lows, que são as áreas de volume aqui que correspondem aos 70% de volume negociado dentro da sessão, que é exatamente essa área aqui. Essas linhas em azuis, que são essas Value Area Highs, que é a de cima, e Value Area Low, que é a de baixo. Isso aqui tem a ver com a teoria de leilão de mercado, que eu não vou me aprofundar nesse vídeo, mas é sobre a teoria de leilão de mercado. Futuramente eu posso fazer um vídeo mostrando essa teoria, mas não é o objetivo aqui. O objetivo aqui é o seguinte: como eu faço, como eu utilizo o BookVision na minha tomada de decisão, dentro da minha análise de contexto aqui, que eu faço no time frame de 15 minutos no Bitcoin. Então, uma vez que eu marquei esses volume profiles aqui durante todas as sessões dos dias anteriores e do dia atual também. Podem ver aqui que está marcado aqui. Meu point of control está em 68.885, o value area high está em 69.550 aproximadamente, e o value area low está em 68.400 aproximadamente. Como que eu utilizo isso? Eu gosto de operar a favor do que eu chamo de bias, que eu olho o point of control do dia anterior e se o preço estiver trabalhando abaixo da POC do dia anterior, eu procuro por operações de venda apenas. Se o preço estiver acima da POC do dia anterior, eu procuro por operações de compra. Eu gosto de manter esse gerenciamento. Nem sempre eu sigo à risca, mas eu mantenho regularmente esse gerenciamento. Para efeito prático, hoje a gente está abaixo da POC do dia anterior, que é a POC que o volume profile do dia anterior é esse daqui. Todo esse daqui. Então a POC ela está aqui, 70.395 aproximadamente. E o preço está aqui embaixo. Então ele está abaixo, eu procuro por operações de venda. Mas, igual eu disse, não sigo à risca esse gerenciamento, nem sempre eu faço dessa maneira. Como vocês podem ver, eu marco aqui as áreas de valor, vamos aportuguesar esse negócio.
as áreas de valor aqui, a área de valor, a baixa área de valor do dia anterior da seção de Nova York, eu marquei aqui, nesse retângulo. E assim que o preço encosta nessa área de valor, eu olho para o BookVision, né? Eu tenho os alertas aqui, eu olho para o BookVision e procuro por absorções de preço dentro dessa área. Então o BookVision ele me ajuda nisso. Então toda vez que o preço ele toca essas regiões aqui que eu marco, né? Tanto a área de baixo valor quanto a área de alto valor, eu olho para o BookVision e procuro por operações, né? Seja absorção, seja uma agressão, seja o pessoal chama de trapped traders, né? Que, por exemplo, a pessoa fez uma agressão de venda aqui e o preço voltou, ele foi, como se diz, armadilhado. Então, toda vez que o preço encosta e entra nessas regiões demarcadas, eu procuro no BookVision por absorções de preço. Quais as maneiras que eu olho isso? O próprio BookVision ele já marca, né, para mim. Eu criei uma função aqui que ele demarca a absorção perfeitamente. Então ele marca aqui. Agora não está marcando, mas regularmente ele fica marcando. Se houver uma absorção, ele plota aqui para mim um quadrado laranja, né, que eu sei que tem algum grande player absorvendo esse movimento. E se essa absorção ocorre dentro de uma região, né, de interesse meu, eu faço a operação. Então, se quando o preço caiu aqui, ocorresse no BookVision uma absorção de compra, o preço está caindo e de repente começa a aparecer quadrados laranjas aqui na tela para mim. Eu sei que tem um grande player absorvendo essa região e eu tenho mais confiança para operar comprado, mesmo abaixo da POC do dia anterior, eu tenho mais confiança para operar comprado nesse momento aqui do que sem a sinalização de absorção no BookVision, né? Tem outras maneiras aqui também que eu vou falar que é uma absorção de agressão, né? Que geralmente quando o preço cai muito, vocês podem observar aqui que aqui tem bolhas de volume. Essas bolhas são agressões de volume. Então quando o preço cai e começa a aparecer bolhas maiores, né, de vendas agressivas, significa compras a limite. Então quanto maior a bolha, maior a agressão. E se o preço cai e a bolha é vermelha e fica muito grande, eu sei que tem um grande player também absorvendo esse movimento. Isso também é um bom sinal de entrada. Não é toda vez que isso funciona, é óbvio, né? Não preciso comentar isso, né? Que não necessariamente isso vai funcionar 100% das vezes, mas o nível de assertividade dentro desse contexto é muito alto. Tanto é que eu criei isso daqui foi exatamente por esse motivo. Eu já operava dessa maneira, né? Antes do BookVision eu já operava dessa maneira, só que eu utilizava outros métodos de gatilho, né? De tomada de decisão. E ao longo do tempo eu fui aprendendo, estudando e comecei a utilizar essa maneira agora do BookVision para tomar minhas decisões e para aumentar a minha assertividade. Como vocês podem ver, o preço caiu, ele entrou na região de interesse, ele teve um breve movimento de alta, ele já voltou a corrigir, quase rompeu esse fundo, né, do dia anterior, que está demarcado em amarelo, mas não rompeu, né? O preço quase rompeu, mas não rompeu, formando aqui um fundo duplo. Esses fundos duplos eles são muito atrativos para o preço. Tanto é que eu coloquei um imã aqui, porque isso daqui tem muita liquidez aqui embaixo. Então isso aqui atrai bastante o preço. Então o que eu vou fazer aqui hoje? Qual será a minha operação aqui hoje? Como ele não absorveu aqui e eu não operei comprado, eu estou esperando o preço voltar para a POC do dia de hoje, né, para ver se o preço ele vai começar a absorver ou na POC, ou acima da POC, ou acima desse topo aqui, tanto faz. Então, a partir dessa POC aqui, até aqui em cima, mais ou menos, toda essa área aqui é uma região de interesse que eu consigo vender para colocar como alvo esse fundo duplo que ficou aqui para trás. Então, eu vou buscar essa liquidez aqui desse fundo para conseguir fazer a minha operação de hoje. Então, toda essa área demarcada aqui é uma área de interesse meu para fazer uma operação. Qual o gerenciamento que eu utilizo nisso? Caso o preço absorva em cima da POC aqui, por exemplo, eu consigo fazer uma operação dessa maneira aqui. Ó. Então, eu vou esperar, né? Eu vou esperar o preço chegar na POC,
ou acima, dentro dessa região aqui. Se o preço começar a absorver, se o Bookvisio me mostrar absorções ou bolhas de volume de compra agressivo, que significa vendas a limite, começarem a ficarem maiores no Bookvisio, eu sei que aqui tem um grande player operando e eu tenho mais confiança para entrar vendido junto com ele para buscar esse fundo aqui embaixo. É uma operação nem tão lucrativa, né? Ela vai dar aqui 1,3 de risco-retorno, mas é uma operação lucrativa, né? Se absorver aqui, eu tenho grandes chances de buscar esse fundo que ficou duplo aqui embaixo, né? Que tem muita liquidez. Caso ele não absorva, eu vou aguardar o preço tomar esse topo aqui também e vou esperar para ver se vai ter uma absorção aqui em cima também. Que eu posso colocar meu stop aqui, ó. E meu alvo continua sendo o fundo duplo. Aqui seria uma operação de maior risco-retorno, que vai dar 2 aqui aproximadamente. Seria uma operação mais assimétrica, né, como se diz. Mas tanto faz aqui, eu não tenho muita exigência não. Se o preço absorver aqui, eu vou operar vendido logo na absorção, com o stop posicionado acima desse topo. Esse é o gerenciamento. Qual é o meu limite aqui, né? Aí é de cada um, mas eu gosto de perder 0,3% da minha banca total por operação. Então eu perco 0,3% e ganho, nesse caso aqui eu vou ganhar 0,45%, né, por cento da minha banca. Nesse caso aqui, se eu vender aqui nesse topo, né, esperar essa tomada de liquidez desse topo, esperar a absorção do Bookvisio, e se absorver aqui, eu vendo e busco um alvo aqui de 2:1 de risco-retorno, que já vai dar 0,6% da minha banca, acho que já é melhor. Mas, né, como eu não sei o que vai acontecer, como eu não sei o que o grande player vai fazer, eu vou esperar, né? Eu coloquei um alerta aqui e toda essa região aqui é de meu interesse. Toda essa faixa aqui é de meu interesse. Só vou esperar agora o Bookvisio mostrar para mim uma absorção de preço. Essa é a maneira que eu opero, né? Essa é a forma como eu opero há mais de 8 anos. Né? Não operava assim, óbvio, há 8 anos atrás, mas ao longo do tempo eu fui estudando e fui aprendendo. Hoje eu opero assim, né? Então, ao longo de todo o gráfico, ele está demarcado as minhas regiões de interesse. Então, eu marco as minhas regiões aqui de área de alto valor e área de baixo valor. Todas essas regiões são de meu interesse. A POC eu utilizo para definir a minha direção. Se o preço está abaixo, eu procuro por operações vendidas. Se o preço está acima, eu procuro por operações compradas. Então toda essa parte aqui é como eu opero. Então recapitulando. Marco o volume profile de cada sessão. Então eu vou marcando. E eu utilizo o volume profile da sessão anterior, e talvez até da mesma sessão, mas é mais raro. O volume profile da sessão anterior, busco as áreas de alto valor e áreas de baixo valor, que é onde teve, né, reação do preço. Podem ver que todas as linhas azuis ela teve reação de preço. Então essas reações do preço do dia anterior me sinaliza, né, ó, o preço está acima da POC, mas não está absorvendo, as bolhas não estão ficando grandes. Aqui ela ficou grande, mas o preço subiu. Significa que esse agressor aqui realmente foi compradora. Não houve muita venda limite aqui. Então eu estou esperando aqui uma absorção do preço. O preço continua subindo e não está absorvendo. Eu não faço nada. Eu só espero ele absorver. Ou ele marca para mim aqui as regiões laranja, né, os quadrados laranja, ou as bolhas ficam muito verdes e muito grandes. E aí eu sei que tem um grande player absorvendo. Caso contrário, eu não faço nada, só fico observando. E voltando aqui, né, eu marco o volume profile das sessões, marco as áreas de alto valor e baixo valor e opero somente nessas áreas. Né? Tanto nesse caso aqui, como já é mais uma experiência, né, experiência de tela, como eu sei que o fundo duplo é muito poderoso na questão de atração de preço,
eu vou operar contrário, né? Dessa maneira aqui, a favor da minha direção, que está abaixo da POC, e eu vou buscar esse fundo. Então essa é a maneira. Então aqui eu só aguardo agora uma absorção ocorrer para fazer a minha operação de venda. E é isso. Bom, pessoal, vou ter que, depois de um tempo, com o desenrolar aqui do pregão de Nova York, pois vocês podem observar que o preço ele teve esse movimento de alta, ele capturou essa liquidez aqui do topo que eu havia mencionado. Ele não fez o Bookvisor, ele não fez o evento de absorção aqui dentro desse range aqui que eu vou marcar aqui. Ele não fez nenhum evento de absorção dentro desse range aqui que eu marquei com esse quadrado roxo. E ele foi fazer logo aqui, ó. Ele fez o evento aqui, nesse pavio aqui, ó. Se eu reduzir aqui o time frame, vou reduzir aqui só para exemplificar. Ele fez o evento de absorção nesse candle aqui, ó. Candle das 11h18. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, ele está fazendo agora o evento de absorção. Vocês podem observar aqui. Esse aqui é o evento que eu comentei. Esse quadrado laranja aqui, ele indica que aqui tem muita atividade. Possivelmente tem um grande player operando aqui nesse quadrado aqui. Aí vai do contexto, né? Se ele está em uma região de venda, aí indica, né, a possível absorção institucional, esses quadrados laranja aqui. Mas voltando ali, ele me... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Toda vez que ocorre um evento de absorção, ele me envia uma mensagem. Vocês podem observar aqui que às 11h18, o último evento que tinha ocorrido foi ontem, hoje, né, às 3h48 da madrugada. Aí, às 11h18, que é exatamente nessa vela aqui que eu marquei aqui no TradingView, às 11h18 ele fez um evento de absorção de venda. Foi onde eu consegui fazer uma venda aqui com stop loss na próxima região de topo, aqui em cima, aqui em 69.870 aproximadamente. E eu capturei um movimento aqui e encerrei, olha para você ver onde ele foi terminar, ó, bem numa região demarcada anteriormente, ó, nessa área de baixo valor aqui do dia de sábado. Ó. Então eu marquei essa região aqui anteriormente, de sábado, que é essa área de baixo valor, ela se estendeu até o dia de hoje, onde ela foi mitigada hoje. Vamos pegar o horário exato aqui. Às 11h41, 42. E o Bookvision, ele ocorreu um evento de absorção de compra, quer ver? Aqui, ó, às 11h45, ele já tinha indicado às 11h38, 11h33, 11h38 e 11h45. 11h45, nessa vela aqui, ó, na correção dessa vela. Então, geralmente ele faz esse evento de absorção no fundo da vela, né? Então, ela teve uma breve correção depois, mas depois ela voltou a subir, ó. Então, percebam que o preço mitigou uma área de interesse que eu havia demarcado anteriormente. O Bookvision sinaliza uma absorção institucional de compra e com isso eu tenho mais confiança para operar, né, comprado. Eu não operei essa compra porque ela não está na direção do bias, né, que o preço está abaixo da POC do dia anterior, que é de ontem. Então eu não opero compra hoje eu só opero venda. Então agora onde que eu tenho interesse em vender? Aqui em 69.500 aproximadamente, que é a área de alto valor do dia de hoje. Né? Se ela chegar aqui novamente e ocorrer mais uma absorção institucional, realizo outra venda. Aqui é um pouco mais complicado porque eu não tenho, né, liquidez aqui, não tenho igual eu tinha aqui um fundo duplo. Isso aqui, como tem muita atração do preço, eu tenho mais confiança para operar essa venda e até mitigar esse fundo duplo do que a partir de agora. Então, possivelmente eu vou reduzir a minha exposição aqui, né? A minha mão vai ficar menor na operação. Mas ainda assim, se aqui ocorrer algum evento de absorção no Bookvision, eu opero.
Então, pessoal, o BookVision, ele foi criado, né, para facilitar essa tomada de decisão. Eu criei ele justamente por esse motivo, né, porque eu tinha outros gatilhos, né, de início de operação, e o BookVision, eu criei ele justamente para facilitar esse gatilho, né, onde eu tenho interesse em negociar, eu espero, né, um sinal do BookVision para ter mais confiança nessa operação. As demais partes, né, que envolvem o mundo do trade, que é essa questão de estrutura, demarcar as áreas, isso é opcional, cada pessoa tem o seu operacional, né? Eu estou mostrando aqui o meu operacional, como eu faço, né, como eu demarco as minhas regiões de interesse, onde eu quero negociar e onde eu não quero negociar. E o BookVision ele me auxilia nesse sentido, de que se o preço chegar perto ou encostar numa região de interesse meu, né, eu olho para o BookVision e confirmo a minha entrada através dele. Se ele não me confirmar uma entrada, eu não opero. Assim que funciona. Pelo menos é assim que eu trato ele e é assim que ele foi criado para ser tratado. Né? Você tem uma região de interesse que você quer negociar, o BookVision está aí para auxiliar você na sua tomada de decisão. Caso você tenha outros setups, outros operacionais, aí é de cada pessoa. Mas o BookVision ele funciona para qualquer operacional. Né? Ele foi criado somente para auxiliar a sua tomada de decisão, para te mostrar onde tem liquidez, onde tem institucional operando, onde não tem, onde você consegue operar, se um rompimento é falso ou verdadeiro, se com o passar do tempo eu vou mostrar mais setups que ele pode ajudar também. Mas o intuito é exatamente esse, o objetivo é esse, é mostrar como ele funciona, para que ele serve, né, e o que tipo de situação ele é mais adequado ou não. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Vou encerrar essa aula por aqui. Né? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no Instagram, no YouTube, nos comentários. Né? Tem um Discord aí do canal também, da plataforma. Podem ficar à vontade aí para tirar dúvidas, para me mandar mensagem. Beleza? Um abraço e até a próxima.